Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Ele é a pessoa mais querida da minha vida. E eu amo. E o objetivo desse domingo, de estarmos aqui reunidos, e você que está aí em casa também, participando desse culto, é nos aprofundar no conhecimento de quem o Espírito Santo é. E mais um pouco, é ter a plenitude dele. Você pode dizer assim, eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Pois é, mas ele quer te dar a plenitude do Espírito Santo. É praticarmos e vivenciarmos essa presença dele lá no nosso dia a dia. Isso que você está experimentando aqui, a gente quer que você leve para a sua casa, que você leve para a sua vida diária. E é interessante que na antiga aliança, Deus se manifestava com o Espírito Santo em santuário, né, que era um tabernáculo, um santuário móvel. Depois Deus habitou num templo fixo, né, construído. E esses lugares era a casa de Deus. A presença de Deus estava ali, no tabernáculo, no templo. Mas agora na nova aliança, Jesus, né, trouxe essa nova era, aonde a partir dele, da ressurreição dele, Deus se mudou. Ele arrumou uma nova casa também. E não mais construída, né, com pedras, como havia sido profetizado séculos antes, que Deus haveria de sair de uma casa construída de pedras para habitar no coração do homem. João, no evangelho dele, revela isso. Ele lá no primeiro capítulo ele diz, né? A palavra se fez carne, o verbo se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitou lá daquele texto também pode ser tabernaculou. Então aquela mesma habitação de tabernáculo, de templo, agora estava disponível para nós. Então através de Jesus, você nasceu de novo. Houve um novo nascimento. Jesus passou a habitar dentro de você. Você pode dizer isso comigo? Jesus, através do Espírito Santo, habita em mim. E a gente vai ver na Bíblia versículos que falam que nós somos santuário, somos morada, somos casa. Vem comigo então em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Não, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora, como morada de Deus, Efésios 2, 22. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E onde diz que somos casa? Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então diga mais uma vez comigo: eu sou santuário, eu sou morada, eu sou casa de Deus. E se você está aqui conosco nessa manhã e diz: eu nunca fiz essa confissão, você pode fazer isso exatamente agora. Isso se chama aceitar Jesus, convidar Ele para vir habitar em você. Você pode dizer aí onde você está: eu quero ser casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus. E quando você disser isso, nesse momento você nasceu de novo, passou a ser templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, Ele quer mais. Deus planejou uma coisa chamada plenitude do Espírito, que é o Espírito Santo em nós, mas também sobre nós. E a plenitude do Espírito, já é uma experiência que segue ao novo nascimento,
que é o batismo no Espírito Santo. E nós vamos falar dele vendo que também você vai ver esse termo, foram batizados, ou então receberam, ou então ficaram cheios do Espírito, ou veio o poder do alto. Todos esses termos se referem ao batismo no Espírito Santo. Então a gente vai ver em Marcos 1:8, João Batista dizendo: eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Agora, em Atos 8:15, você vai ver a referência como recebendo o Espírito. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E agora, aquele episódio que o Duda falou aqui de Atos 2, no dia de Pentecoste, lá no cenáculo, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, agora recebido, cheio, a evidência desse batismo, desse receber, desse ser cheio, acontece a evidência com o falar de línguas estranhas. E por fim, Lucas 24:48, fala de sermos revestidos do poder do alto. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam, você pode falar bem alto comigo, revestidos do poder que vem do alto. Todas essas expressões falam agora dessa plenitude. O Espírito Santo em nós, para a produção do fruto do Espírito. O Espírito Santo dentro de você. É uma parceria com teu espírito recriado, nascido de novo, para produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso flui de você, não pelo teu esforço, mas por uma rendição ao Espírito. Vem o Espírito Santo te frutificando. O Espírito Santo em nós também para nos guiar, para nos dar direção. E o Espírito Santo sobre nós, para a manifestação dos dons do Espírito. Então são 9 elementos do fruto, em contratempo 9 dons, trazendo esse equilíbrio. Não é mais fruto, não é mais dom, é algo em equilíbrio, né? É o fruto e o poder em equilíbrio. E o Espírito Santo em nós, viver no Espírito. Isso que eu queria que você saísse dessa manhã com essa convicção de que o Espírito Santo, viver no Espírito, é quando você se rende ao amor de Deus, se rende à voz dEle. Quando você deixa transbordar de dentro de você o Espírito Santo que habita em você. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, porque estamos aqui para conhecê-lo melhor. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade menos conhecida, menos falada, menos ensinada. Ele precisa você conhecer porque ele habita em você. Você imagina uma pessoa que habita em você e você a desconhece? Então há uma necessidade de conhecer porque ele habita em nós. E ele estava presente lá na criação. Gênesis 1:1. No versículo, logo que começa a Bíblia, escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali estava o Espírito Santo já presente. Deus, no hebraico, Elohim, é o plural de El, que é Deus. Então, já trazendo essa pluralidade da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo na criação. E ele, por ser a terceira pessoa da Trindade, não é a pessoa menos importante, mas ele é a pessoa com quem você precisa se relacionar, agora, aqui, hoje. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa. E o que é mais importante de você saber, ele te ama, assim como o Pai e o Filho te amam. Você imagina quando a gente fala, né? Que grande amor. Que amor é esse? Que Deus amou o mundo e deu o Filho. Um amor imenso do Pai.
Mas que amor é esse do Filho que se entregou por nós? Pois saiba que essa medida de amor é a mesma que o Espírito Santo tem para te amar nessa manhã. Romanos 15. Romanos 15, versículo 30 diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Paulo quis mostrar que o Espírito nos ama. Por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então o Espírito Santo é hoje o agente de Deus aqui na terra. Ele é essa presença de Deus aqui na terra. E Ele se faz presente habitando em nós. Então você pode dizer que o Espírito Santo, aonde você vai, o Espírito Santo está com você. Diferente da antiga aliança, que o Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre o sacerdote, o rei, trazendo ali a manifestação dele e ia embora. Agora Ele habita em nós para sempre. E você vai encontrar uma semelhança desse Espírito sendo o mesmo que ungiu Jesus. Jesus, 100% Deus, 100% homem, enquanto andou aqui na terra, Ele foi ungido pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que está sobre nós hoje. Amém? Então Ele também, a Bíblia usa símbolos para o Espírito Santo, para descrever Ele. O mais conhecido, é o símbolo da pomba. A gente tem aqui uma imagem de uma pomba, porque sempre quando se fala no Espírito Santo, a gente tem essa imagem, que é uma ave que pousou sobre Jesus no dia do batismo dele. O Espírito Santo pode ser simbolizado por uma pomba. Ele também pode ser simbolizado pelo fogo, a energia transformadora. Ele pode ser um rio de águas vivas que fluem do seu interior. A unção, o Espírito Santo fala, quando a gente vê lá em 1 João falando que você já possui a unção. É esse poder para testemunhar e ser dirigido por Deus. O Espírito Santo é simbolizado pelo selo. Somos selados, marcados pelo Espírito Santo de Deus. Nuvem, a mesma nuvem, que estava presente sobre o povo de Israel, trazendo sombra. A mesma nuvem que estava na transfiguração de Jesus, na sua ascensão, é símbolo do Espírito Santo também. Vento, uma brisa, ou um vento impetuoso como esse que a gente vai ver aqui de Atos 2, a descida do Espírito Santo lá sobre os discípulos, 120 reunidos, aguardando com expectativa. Algo sobrenatural veio. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Repita comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ali cumpriu-se a promessa. E Ele passou a habitar em nós e sobre nós para sempre. Você é templo, casa, morada, santuário do Espírito Santo, como ninguém do Antigo Testamento foi. Imagina aqueles personagens que você conhece, Davi, Moisés, Isaías. Você é templo do Espírito Santo de Deus, amém? E não só templo, mas revestido de poder. Essa plenitude de você possuir o Espírito Santo agora sobre você. Agora, uma coisa muito importante você entender qual o propósito da vinda do Espírito Santo. E Ele veio para nos manter conectados, próximos, em intimidade com o Pai. É através dele que podemos dizer que Deus está perto.
e que você está perto de Deus. O Espírito Santo veio para trazer intimidade com Deus. Não mais uma distância. Não mais um Deus que alguém falava por você, ou alguém trazia a voz dele por você, para você. Não, agora você tem acesso a Deus, Pai. O Espírito Santo tem esse propósito de nos aproximar do Pai, da intimidade com Ele. E vivendo em nós, agora, o Espírito Santo, é Deus te abraçando. Que coisa mais gostosa do que levar um abraço? Quem é que gosta? Não é possível. Vamos todos levantar essa mão. Quem gosta de um abraço? O Espírito Santo está te abraçando nessa manhã. Amém? Essa é a forma dele dizer que te ama e dizer que está perto de você e que nunca vai te abandonar. E Atos 10 relata a ida de Pedro à casa do centurião chamado Cornélio. E a gente vai ler aqui 3 versículos desse episódio. No versículo 38 de Atos 10, diz assim: como Deus ungiu, quer dizer, o mesmo Espírito da unção de Jesus de Nazaré, é esse Espírito que nós estamos falando. Amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Assim como Deus está com você, através da presença do Espírito Santo. Versículo 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão de pecados. Pedro estava falando sobre Jesus, que foi ungido, contando a história para aquele homem que era um gentio, que não era do povo de Israel. E aí ele fala, ele veio, ele curou, ele fez o bem, ele libertou os que eram oprimidos do diabo, e o Espírito Santo quieto naquele lugar. Mas de repente, Pedro contando, narrando sobre Jesus, ele fala sobre aquele que crê, recebe remissão de pecados. Essa palavra do Espírito Santo, ela ainda é poderosa hoje. Quando nós aqui pregamos que você é remido dos seus pecados, isso significa de que você é uma nova criatura, plenamente perdoado, profundamente amado. Isso é a remissão que Jesus fez por nós. Então, quando o Espírito Santo revelou aquilo àquelas pessoas, diz o versículo 44 de Atos, agora vamos ler ele. Enquanto Pedro falava estas palavras, que era a palavra, a remissão de pecados, da obra redentora de Jesus, Quando ele falava isso, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. O Espírito Santo caiu. É incrível como ele se derramou naquele lugar a partir dessa revelação. A revelação mais importante. E essa palavra caiu no grego epipípito. Quase te dá um trava-língua aqui. Significa cair em, cair sobre, deitar-se sobre, colocar pressão sobre, mas também significa abraçar amorosamente. Então imagina aquele lugar, as pessoas atentas, ouvindo sobre o Messias, o Salvador, que ele curou, que ele libertou, mas que de repente eles entenderam uma revelação. O perdão foi pleno e o amor dele é profundo. E ele quis se derramar de uma forma tal que ele caiu, ele abraçou aquelas pessoas. E essa mesma palavra você pode encontrar no episódio que fala do filho pródigo, Lucas 15. E o versículo 20 diz assim: e arrumando-se foi para o seu pai, o filho pródigo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou, epipípito. Ali aquela palavra que ele dizer, o pai abraçou amorosamente o filho.
Quem aqui já foi abraçado por Jesus, pelo seu grande amor? E Ele, se você quer mais desse amor hoje, Ele está aqui para te abraçar, para se derramar, para cair sobre você. Aleluia, aleluia. Mas alguém pode perguntar assim, mas Ele, o Espírito Santo, Ele não se retira e vai embora quando alguém comete pecado? Como era lá no Velho Testamento, né? Ele vinha e vai embora, e vinha. Não, a resposta é não. Quanto mais você tiver a revelação do perdão pleno, incondicional de Deus, sobre a remissão dos seus pecados, que Deus ofereceu Jesus para isso, mais revelação você terá, mais consciência dos danos do pecado, da força e a coragem que Deus vai te dar para não pecar mais. Isso vem como uma revelação. Quanto mais você ouve de que você é perdoado e amado, isso te fortalece. Isso te faz vencer suas falhas, seus erros. E é importante você ter isso muito claro no seu coração. Muito firmado. Muito fincado nessa verdade. Saiba que a capacitação que o Espírito Santo te dá para vencer o pecado, para você se sentir fortalecido, ela é gratuita. Ela é gratuita. Deus te faz prosperar, você recebe uma herança quando faz aliança com Deus. Uma herança que envolve bênçãos na tua casa, na tua saúde, nas tuas finanças. E isso é dado gratuitamente. O Espírito Santo opera em você não por um preço. O Espírito de Deus é diferente do Espírito desse mundo. Muitas pessoas nesse mundo têm recebido coisas, mas tem um preço a pagar. Com o Espírito Santo, as suas bênçãos são gratuitas. Isso se chama graça. Você pode dizer comigo, isso é graça. É favor imerecido. 1 Coríntios 2:12 diz assim, e nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga assim, graças a Deus. Mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Por isso é tão difícil entender a graça. As pessoas não entendem, porque o natural, né? A própria lei que ela cobra, né? A lei cobra desempenho. A graça, ela é sobrenatural e supre. Então, é preciso que você receba essa revelação pela fé. Pela fé, recebe hoje essa revelação de que você já recebeu todas as bênçãos gratuitamente. E isso inclui o Espírito Santo. Você não recebe o Espírito Santo porque merece. Você não recebe o Espírito Santo porque você fez algo a mais que outra pessoa. Você recebe ele gratuitamente. Ele está aqui hoje para se derramar, para cair sobre você. O grande trabalho do Espírito Santo na igreja é também, o outro propósito dele é revelar que somos justiça de Deus, perdoados, aceitos, justificados, nova criatura. E ele revela isso no nosso espírito. Ele revela quem Deus é. Ele revela quem você é em Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, revelar que você é justiça de Deus. Se você estiver convencido pelo Espírito Santo da sua justificação, de que você é justo, declarado justo, santo, num processo de santificação, você vai ser curado, próspero, livre, porque você vai entender o principal sobre a sua vida, sobre a força da justificação em você. Você vai entender que Ele veio para te convencer do juízo, porque o diabo e os demônios já foram julgados, amém? E Jesus já derrotou eles na cruz, e ele não tem poder para tocar num filho de Deus. Quando você tem essa revelação, você se posiciona como um vencedor, aleluia. Você é um vencedor diante das suas lutas, diante dos seus desafios, porque Jesus já conquistou a tua vitória. Então não se preocupe tanto em usar a sua fé
para obter coisas. Use-a muito mais. Use a sua fé para receber uma revelação dada pelo Espírito Santo sobre a sua justificação. Amém? E eu queria trazer para você 6 lembretes rápidos sobre o Espírito Santo. O primeiro deles diz assim: deixe o Espírito Santo transformar você. Então fala assim comigo mesmo: eu deixo, eu permito, eu digo bem-vindo, Espírito Santo, para me transformar. Mudança não é uma questão de força de vontade, é uma ação transformadora do poder do Espírito Santo em nós. Ninguém muda ninguém, mas o Espírito Santo pode nos mudar e transformar. Mas isso é mediante um ato de rendição. Você não pode ser uma pessoa rígida à ação dele. Você precisa se render ao Espírito Santo. Deixar ele no assento do motorista, guiando tua vida, né? Dirigindo sua vida, te transformando. Ser cheio do Espírito Santo significa viver as nossas vidas para a glória, para o prazer de Deus, seguindo os passos dele, dando ouvido à voz dele, confiando nessa transformação. Transformação fala muito de mente renovada, de frutificação, e isso é a nossa jornada cristã. Não sermos mais os mesmos, sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Então, primeiro você precisa aprender a ter na sua boca palavras que edifiquem, que profetize essa mudança, que profetize vitória. E não palavras de murmuração ou queixa, ou palavras de condenação. Veja comigo então, Efésios 4, 29, diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aqui nessa versão veio palavra suja. Você pode ter uma versão na sua Bíblia torpe, palavra torpe. Tanto uma quanto outra é do grego sapros. O que quer dizer isso? Uma palavra podre, sem valor, uma palavra má. Mas aqui no contexto do que a gente leu aqui em Efésios 4, 29, seria uma palavra que não transmita graça, mas sim a que edifica, que abençoa. Então, eu transformei essa frase numa palavra profética. Quando a gente fala isso é uma linguagem muito do evangeliquez, né? E tem pessoas que falam, eu vou dar uma palavra profética, e a gente pensa que isso vem só de alguém que é um profeta, ou tem o dom da profecia. Mas palavra profética é uma palavra que edifica. É uma palavra cheia de graça. E isso é possível de estar na boca de todos nós. Você pode profetizar uma palavra que edifica todos os dias para a sua própria vida, você sendo um profeta para si mesmo, ou para abençoar pessoas, ou para declarar vitória, ou para olhar, sabe, com o olhar de Deus. Como é que Deus te vê? Vencedor, né? Mais que vencedor. Deus te vê curado, próspero. Falar palavras assim são palavras proféticas. Então, que saia da sua boca hoje, inspirado pelo Espírito Santo, palavras cheias de graça. Que seja um dia de palavras de graça entre nós. Ao encontrar alguém aqui da igreja, que você comece a liberar. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você onde você estiver. Olha, a palavra diz que Ele nunca nos abandona. Quando você transmite a palavra de Deus para alguém, é uma palavra profética. Diz mais, olha, eu creio que Deus vai suprir as suas necessidades. Algo vai acontecer nessa semana. Tenha uma expectativa boa, milagres vão acontecer. Quando você faz isso, você está trazendo o sobrenatural de Deus para a existência. Trazendo para a existência. Segundo lugar, sobre o Espírito Santo. Ele deseja se relacionar com você. Se envolver, sim.
em cada aspecto da sua vida, simplesmente porque Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, uma energia que vem ou vai. Ele é uma pessoa, a pessoa da Trindade, é Deus dentro de você. E Ele quer se relacionar com você. 1 João 2,27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Quem aqui quer ser ensinado pelo Espírito Santo? Esse ensino é na convivência do seu dia a dia, para você ser um pai melhor, um esposo melhor, uma mulher melhor, mãe, esposa. No seu trabalho, você fazer as coisas com excelência. Ele nos ensina. Então a gente pensa que o Espírito Santo quer nos ensinar só as coisas espirituais, e Ele quer, mas Ele quer mais. Ele quer se relacionar no seu dia a dia. Então no teu trabalho, no caminho para o trabalho, fale com Deus. Ele está aqui bem perto, no teu coração, amém? Então fale para alguém que está aí perto de você assim, fale com Deus durante a semana. Amém. Ele quer se relacionar. Terceiro lugar, você pode pedir que Ele te fortaleça e Ele está disponível para te ajudar sempre. Olha que coisa boa. O teu médico não está lá na tua casa. O teu terapeuta também não. O professor da escola, da universidade, da escola não está lá para tirar suas dúvidas. O pastor, a pastora, não está lá. Mas o Espírito Santo está. Então, na hora da tua fraqueza, recorra a Ele. Ele é quem te fortalece. Ele é essa pessoa que te fortalece, amém? Olha o que diz aqui. Efésios 6,10, quanto ao mais. E é interessante que Paulo vinha falando não de coisas espirituais, no capítulo 5 e 6 de Efésios. Ele vem falando sobre esposas, sejam submissas aos seus maridos. Lembram disso, esposas? Desse versículo. Maridos, amem a sua mulher. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Servo, faça tudo como para o Senhor. Senhores, cuidem bem dos seus servos. Gente, eram as coisas comuns. Aí ele entra aqui no versículo 10 de Efésios 6 e diz, quanto ao mais, a respeito de tudo isso que eu falei, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus pode te fortalecer lá na hora da sua fraqueza, quando você está desanimado, cansado, física ou emocionalmente. Recorra a Ele, confie que Ele tem força para você, amém? Em quarto lugar, Deus derramou o Espírito da graça sobre nós através de Jesus. Zacarias, ele profetizou isso para nós. Veja aqui em Zacarias 12, versículo 10, na primeira parte, diz assim, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça de súplicas. Olha como que Zacarias foi inspirado para falar do Espírito Santo, o Espírito da graça. A graça suficiente para você. É o ponto 5. Graça que é favor imerecido está agora em você, na pessoa do Espírito Santo. Jesus é a graça, o Espírito Santo é a graça. A mesma forma que Jesus era poderoso, amoroso, bondoso, tinha compaixão, e era gracioso, cheio de graça e de verdade, o Espírito Santo é o Espírito da graça, que agora habita em nós. Que maravilha que é isso, o Espírito Santo habitando em nós. Agora eu quero ler João 1,16 que diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Quem aqui agora nessa manhã pode dizer, eu tenho recebido graça sobre graça, graça sobre graça, glória a Deus.
Sexto lugar, Jesus nos dá o Espírito Santo pela graça, mas nós recebemos pela fé. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. E nós recebemos pela fé. O Espírito Santo também. Para você ser batizado do Espírito Santo, você precisa recebê-lo pela fé, usando a sua fé. João 15, 26, fala um pouco sobre ele, Jesus dizendo: quando porém vier o Consolador, aquele que ele vai enviar, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E essa palavra Consolador, no grego Paracletos, lá no Antigo Testamento, Ezer, o confortador, o auxiliador, Ezer. Agora no grego Paracletos, falando do mesmo Espírito Santo. Então diga comigo assim: Ele é o confortador. Fala mais forte: é o confortador, intercessor, conselheiro, advogado, ajudador, fortalecedor, guia, capacitador, companheiro, professor. E diga por último assim: o melhor conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. Você precisa de conselhos? O Espírito Santo é o melhor conselheiro, o maravilhoso conselheiro. Esse é o Espírito Santo. Que maravilhoso Ele é. Você pode levantar suas mãos e dizer: que maravilhoso Tu és, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai. Aleluia. E essa maravilha continua. Está lá descrita num Salmo de Davi, Salmo 48, 14. Diz assim: que este é Deus, o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Ele nunca vai te abandonar. Ele é seu guia, seu conselheiro, seu auxiliador, seu fortalecedor até a morte. Sabe, eu já vi de pertinho a morte de uma mulher santa, justa. E eu sabia que até ali, naqueles últimos suspiros, o Espírito Santo estava com ela. Sabe que isso é maravilhoso? Porque tem pessoas morrendo nesse mundo em desespero. Se você tem Jesus, o Espírito Santo está com você até o último dia da sua vida. Isso é uma promessa de Deus para nós. Aí a gente vê uma convocação de Paulo, lá em Efésios. Ele vem falando da armadura de Deus. Aí ele diz no versículo 18 de Efésios 6: orem em todo o tempo no Espírito. Gente querida, aquilo não está ali para você ignorar. Orem no Espírito. Isso é uma convocação para toda a igreja. Não espere só que tenha um movimento de oração durante 2 semanas. Que isso seja o seu estilo de vida. Sabe, porque a oração no Espírito edifica você, renova você. Então peça ao Espírito Santo nessa manhã pelo batismo. Ele é o mais interessado em te batizar, em te dar essa plenitude da presença dele. Você pode dizer: eu tenho o Espírito em mim, mas não sou batizado. Não fale em línguas. O Espírito Santo quer te batizar nessa manhã. Amém? Você precisa usar a sua fé em ousadia. Ore para que o Espírito Santo te mantenha próximo do Pai. Lembra que o propósito dele é te manter próximo de Deus, em intimidade com Ele, conhecendo mais do caráter dele, conhecendo mais do amor. Aprofunde-se no amor e na graça de Deus. Ore para que Ele caia sobre você. Todos os dias Ele te abrace amorosamente. Ele veja quantas pessoas podem dizer: ninguém nesse mundo me ama, mas o Espírito Santo me ama. Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu creio no amor dele.
Deixa Ele te abraçar. Ore para que Ele te convença e te revele que você é amado, justificado, perdoado, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Dê um goodbye para o seu passado. Hoje você é nova criatura. Em Cristo Jesus. O teu passado não tem poder sobre a sua vida. Deus tem coisas novas todos os dias. Aleluia. Ore para que o Espírito Santo te transforme. Que te torne mais semelhante a Jesus em pensamentos, palavras e ações. Que saia da sua boca palavras de graça, que edifiquem, que transmitam bênção para as pessoas. Deixa fluir palavra profética. Deixa fluir palavras de fé, quando você no natural não vê ainda o seu milagre. Mas seja encorajado com uma palavra profética de fé. Amém? De esperança. Amém. Nessa manhã, o Espírito Santo quer cair sobre você, trazendo essa verdade. Você é perdoado. O Espírito Santo nunca traz culpa. Se você está ouvindo alguma culpa, alguma acusação, não é de Deus. Nosso Deus é um Deus libertador. Não é o acusador. Então deixa Ele te convencer de que Ele remove a tua culpa e a condenação. Ele é a unção que remove o fardo e despedaça o jugo. Você pode repetir comigo? Ele é a unção que remove o fardo, despedaça o jugo. Fale mais uma vez: Ele é a unção que remove o fardo e despedaça o jugo. Aleluia. Jugo do pecado, jugo da lei. Ele é o nosso libertador. Aleluia. Aleluia. Ele quer te abraçar com o amor dele. Só recebe, só se rende e deixa fluir as águas do Espírito do seu interior. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. A gente quer orar por você nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Pai, nós estendemos as nossas mãos aqui. Nós estendemos nossas mãos, Senhor. E nós declaramos aqui a liberdade do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo de Deus. Nós declaramos aqui o derramar do teu Espírito. Nós declaramos aqui o derramar da cura, o derramar da libertação, da restauração, cura física, emocional, de toda obra que só o Espírito Santo pode fazer na vida do ser humano. Nós declaramos aqui, ó Deus, a quebra de toda a resistência humana. Sim, nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos declarar aqui a quebra de todo preconceito. Obrigada, Jesus. De todo conceito errado. E até mesmo de ensinos deturpados da tua palavra que possam ter penetrado na mente ou no coração de alguém que possa estar aqui nessa reunião desse dia e declarar, Deus, a verdade prevalecendo, a verdade da tua palavra, o esclarecimento da tua palavra, tornando pessoas equilibradas, livres para fluir no teu Espírito, livres para fluir na unção da tua palavra, da tua verdade, que liberta, que restaura, que cura, que abençoa, que renova a nossa mente, que faz com que nós, ó Deus, joguemos fora toda mentira, toda ilusão, tudo aquilo, ó Deus, que deturpa o real espírito da tua palavra. E nós declaramos aqui liberdade, libertação, liberdade, libertação, porque é para a liberdade que o Senhor nos chamou. Para a liberdade o Senhor nos chamou. Aleluia. E não queremos, ó Deus, retornar a um jugo de escravidão por regras, mandamentos, legalismos que o homem bola, que o homem interpreta, até mesmo dentro da tua própria palavra, criando coisas que não são a tua vontade, levando pessoas para um caminho que não é a tua vontade boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus, nós declaramos aqui hoje um dia de derramar do teu Espírito, de produção abundante do fruto do Espírito no nosso coração.
Aleluia. Teu Espírito trazendo produção do fruto, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, transformando o caráter, fazendo o nosso caráter mais semelhante ao caráter de Jesus, mas também derramando sobre nós poder para remover autoridade, para remover enfermidades, para remover, ó Deus, toda a opressão do inferno, para fazer com que nós, ó Deus, façamos a tua obra com um testemunho vivo, mas também com o poder e a autoridade do teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a falar em línguas, fale pela fé. Já comece a sentir o derramar do Espírito Santo nessa manhã. Comece a louvar ao Senhor, aleluia. Nós aqui, Jesus, enche o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, faz uma obra plena, enche-nos com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero iremos chamar o Espírito Santo, em louvor te adorar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, toda honra, toda glória, todo louvor, nós queremos nos derramar na tua presença, eu me rendo diante. Vem Espírito, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te ao Espírito Santo que está presente nesse lugar, se derramando sobre a sua vida. Aleluia.